Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. Nesta edição, nós vamos falar sobre os processos de retomada, quando tudo isso passar, quando a pandemia passar, e aí, estaremos em recessão econômica definitivamente? Quais problemas socioeconômicos, políticos até mesmo, que nós vamos precisar lidar, enfrentar e principalmente vencer, e principalmente qual o papel do administrador dentro deste contexto? Para conversar com a gente, está online o administrador Luiz Augusto da Costa Leite, que vai tecer algumas perspectivas sobre esse provável futuro pós-pandemia. Seja bem-vindo, Luiz, tudo bem? Alô, Josué, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Saúdo também o Conselho, que sempre está à frente das notícias e acompanhando o que está acontecendo no país. E também um alô para o pessoal do estúdio aí do áudio que está nos ajudando nesse momento. Luiz Augusto, quais são as principais perspectivas, acerca do cenário econômico, social, até mesmo político, que o senhor consegue vislumbrar a partir desse momento que a gente está vivendo para um futuro pós-pandemia? Bom, Josué, nós estamos vivendo uma crise humanitária, né? Não é uma crise apenas social, não é uma crise apenas econômica, mas é humanitária, tem gente morrendo. E então, de fato, é um momento dramático da nossa realidade. Começando pelo lado econômico, o Brasil já não vinha lá muito bem das pernas em termos econômicos. O PIB crescendo um pouquinho, mas as coisas estavam mais ou menos indo em certa direção. Com essa pandemia, é evidente, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, que a gente vai entrar, e já está entrando, num ambiente de recessão. O produto interno bruto vai cair, não sei quantos por cento, e os economistas veem um aumento do desemprego. Algumas pesquisas mostram que se espera que, pelo menos, mais 2 milhões de pessoas perderão o emprego nos próximos meses. O desemprego crescendo também, necessariamente, vai de o que era 11% vai virar 16%, 17%, 18%. Então, as empresas estarão numa situação também dramática, porque tem que se sustentar, tem que gerar riqueza e a situação não está permitindo isso. Então, para ser mais breve nessa resposta, a perspectiva de curto prazo não é boa. Ainda ontem a gente viu uma pesquisa da Firjan mostrando que, isso é uma coisa curiosa, que 60% das pessoas que estão pedindo esse seguro-desemprego tem o curso secundário completo, o que vai um pouco diferente do que a história que a gente achava que os estratos mais de base de pirâmide, para que procurassem mais. Não, pessoal de nível secundário, que por definição supostamente tem posições um pouco mais acima na escala social, estão procurando o seguro-desemprego. Então, o que as empresas vão fazer no retorno? Certamente vão trabalhar, como hoje elas estão tentando segurar o caixa, elas vão tentar trabalhar em redução de custos. E redução de custos, como você vai ter também um mercado consumidor mais depauperado, tem 50% das pessoas, de algumas pesquisas, dizem que estão endividadas, as pessoas que vão retornar, que estão sem dinheiro, vão consumir menos, não vai ter esse renascimento do consumo assim, que eles chamam de V, não tem V, não. Então, a perspectiva realmente é cautelosa, para dizer o mínimo. E é uma pena, claro, isso, não gostaria de estar vivendo isso, nesse momento. O que vai acontecer agora? Vamos dar... e tem uma coisa também que é evidente, que é uma lição que essa crise nos está trazendo, que ela escancarou
a desigualdade no país. Né? Um país fortemente desigual, que mais ou menos vinha sobrevivendo assim, e agora, e o que eu espero que isso tenha alguma repercussão positiva no futuro, agora a gente está vendo quantos milhões de brasileiros que estão ou desempregados ou na linha de pobreza ou coisa parecida, não tem boas moradias, não tem higiene. Bom, todos nós sabemos o que é isso. E a gente vai ter que enfrentar esse negócio de alguma maneira. Esse é um lado que dá um pouco de esperança se começar a se investir nessa linha social, de saúde especialmente. Também eu vejo que o Estado vai acabar tendo um pouco mais de presença. O Brasil depende muito do Estado, é verdade. Possivelmente quase que metade da nossa população depende direta ou indiretamente do Estado, ou através de emprego, através de fornecimento, ou através de outras questões sociais até. Então, espera-se que o Estado, que já começou, porque nesse momento o Estado tem que botar dinheiro na sociedade, tem que garantir emprego, já se poupou mais de 6 milhões de empregos com essas medidas que estão sendo tomadas. Vamos agora ver um pouco o que bate nas empresas com esse retorno. A gente tem duas visões aí, rapidamente. Uma é a visão daqueles que estão trabalhando em casa, né, os home officers, né, usando essa palavra sofisticada para dizer o que a gente conhece como teletrabalho. Esse pessoal desenvolveu outras rotinas na sua vida, tanto na sua vida de trabalho quanto na sua vida pessoal. Essas pessoas, elas acabaram por trabalhar em casa, maior convivência com a família, etc. E aí eu vejo, José, uma coisa muito interessante, eu acho que é importante. A gente falava até agora de equilíbrio entre vida e trabalho, não é isso? Qualidade, quality, não sei o quê, essas coisas todas. E agora a gente está vendo que a experiência na prática é bem diferente, né? A experiência que vai ser agora, que eu acho que vai aumentar, é a integração. Porque a integração entre a casa e o trabalho. Antes, a empresa que você trabalhava era o locus de tudo. Daí você começou a trabalhar em casa e começou a sofrer uma série de influências, novas vivências dentro de casa e tudo, né? Ao mesmo tempo que estava trabalhando. Tem gente com filho no colo trabalhando, não sei o que, né? Então, acho que vai haver uma tendência, que eu não sei bem como medir, de uma maior integração entre essas coisas, ou seja, uma maior tolerância para que as rotinas domésticas também ocupem um espaço nas tarefas de trabalho. Então, que vai virar o novo normal, né? O novo normal, vamos lá. Bom, uma outra coisa, antes de entrar no novo normal, que eu queria comentar, é o seguinte, a insegurança. No retorno, eu vejo, as pesquisas mostram isso. Tem uma pesquisa também, acho que da própria Feijão, que diz que entre muito medo, muito inseguro e médio inseguro, vai dar quase que 80%. Então as pessoas estão com medo de voltar, porque a própria dinâmica do trabalho em casa mudou muitas rotinas. A parte virtual vai ocupar um espaço muito maior, né? Se é uma área que vai explodir, é essa, né? Muito maior. Então, a gente vai encontrar no retorno ao trabalho uma cultura, um ambiente de uma certa insegurança, e as empresas terão que saber como trabalhar isso. Também uma outra coisa que me chama a atenção nesse retorno é que quando as pessoas trabalham em casa, elas adquirem uma certa autonomia, né? Ela está lá, faz o seu horário, não sei o que lá, né? Então, se sente mais livre para trabalhar. E no retorno ao trabalho, se as organizações mantiverem os seus sistemas convencionais de controle e de hierarquia, não sei o que lá,
isso vai se chocar um pouco, porque as pessoas já trazem de volta para a organização uma necessidade de um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia, o que leva necessariamente a mais participação e tudo. Então, uma tendência que eu vejo é que as próprias organizações vão ter que lidar com isso. Tem as organizações que serão mais propícias e tem aquelas que são mais tradicionais, né, que vão, talvez, fechar um pouco os olhos para isso, né? Pensando que se o cara está lá empregado, não sei o que lá, ok, a gente dá um jeito depois. Acaba se tendo um total redesenho aí da forma de trabalhar, né? É uma tendência isso. Em quanto tempo isso vai acontecer? Porque, veja só, pelo virtual também, a gente fala muito em trabalho em rede, não sei o que lá, pelo virtual também esse negócio de rede. Agora, falta uma coisa que as organizações vão ter que pensar, que é o presencial. Quer dizer, a convivência física, né, é fundamental. Você trabalha numa sociedade, você é necessariamente gregário, você tem que conviver com outras pessoas. Isso é importante para a sua socialização, para a sua saúde mental, inclusive, né? Então, como é que vai ser esse retorno? Depois de você passar um mês, 2 meses, 3 meses no virtual, você vai sentir uma necessidade de coisas mais presenciais. Então, vai ter que haver um certo reequilíbrio aí nesse sentido. Luiz, a gente já vinha com uma certa tendência da obsolescência de algumas profissões por causa do avanço tecnológico. Agora, o senhor acredita que essa pandemia, essa recessão econômica, acaba alavancando nesse curto tempo um pouco essa obsolescência de algumas profissões e surgimento de novas profissões? Eu acho o seguinte, já se discutia muito isso antes da pandemia, né? O avanço da tecnologia, inteligência artificial, essas coisas todas que acabam gerando novas formas de trabalho, novos contratos de trabalho, novas relações entre as empresas e seus empregados. Então, isso já vinha acontecendo. Quer dizer, não, na era passada, quando você passou mais da sociedade industrial para a sociedade de serviços, houve realmente uma transposição de mão de obra de um setor para o outro. Mesmo que o serviço, de certa maneira, pague um pouco menos, mas outras pessoas não ficaram necessariamente desempregadas, porque a sociedade de serviços, que hoje é majoritária, absorveu aquela mão de obra. Agora tem um pouco diferente, porque você não tem nenhuma visão de crescimento mais significativo no mundo inteiro, né? E você também tem uma recessão pela frente, então você enfrenta aí um problema de absorção dessa mão de obra. O trabalho virtual, de certa maneira, ao retorno, segundo me dizem alguns colegas que trabalham nas organizações, teoricamente precisaria de menos gente, porque como você trabalhou em casa de certa maneira, as rotinas mudaram um pouco e na volta, né? Por isso que as pessoas estão com medo também. Bom, mas não é isso que você perguntou. Você queria saber sobre... Bom, então isso leva a um redesenho das profissões. E do meu ponto de vista, eu já disse isso no próprio conselho, acho que a profissão de administrador é uma profissão ideal para esse movimento. Porque a gente que vai ganhar muito destaque, né, nessa recuperação, nesse novo redesenho político, econômico, desde que saiba fazer. Desde que saiba aproveitar. E quais os melhores caminhos para se aproveitar bem essa oportunidade de não só se manter ativo no mercado, mas também contribuir com a sociedade nesse momento ímpar? Olha, na questão da formação, a gente tem que investir, isso não é novidade também que eu estou contando, a gente tem que investir em disciplinas que sejam mais adaptáveis ao mercado de trabalho. Isso é uma coisa... por exemplo, hoje em dia, fala-se muito que as novas habilidades que o mercado de trabalho vai requerer estão na linha do que eles chamam de soft skills, né? Que são as habilidades
mais voltadas para o comportamento humano, para o tratamento das pessoas, etc. e tal. E as faculdades não mexem muito com isso ainda, né? Elas são muito, de certa maneira, elas são muito mais lineares na sua formação. Então, esse é um ponto. Em segundo lugar, a questão do analfabeto digital. Quer dizer, será a condição sine qua non para que você consiga qualquer emprego, você ter familiaridade e ter destreza na área digital. Você tem que saber fazer muitas coisas, talvez programar, sei lá o quê. Porque isso vai estar no seu dia a dia. O negócio vai chegar na sua tela e você vai ter que solucionar muitas coisas que não estão resolvidas anteriormente, e para isso você vai ter que criar, vai ter que pensar. Não é nem criar, deixa eu me corrigir. Você vai ter que pensar o tal de modelo mental. Você vai ter que pensar mais com as questões digitais na cabeça. Então, aí, se o administrador optar após a formatura, né, por uma área da administração, além disso, ele vai ter que ser um digital perfeito. É claro que muitas profissões, muitas deixaram de existir, né? Outras também deixarão. Toda essa atividade mais rotineira é sabido que será substituída pelo mundo digital. Quer dizer, as rotinas em si vão ser feitas mais diretamente pelos sistemas e não pelas pessoas. Então, isso é uma coisa que vai afetar em muito o pessoal que trabalha em tarefas repetitivas, né? Em tarefas que não exigem grandes intervenções intelectuais, essas coisas todas. Restarão aquelas tarefas que serão, evidentemente, praticadas por pessoas com melhor competência intelectual, cultural, especialmente educacional, né? E aquelas tarefas menores que não forem absorvidas pela inteligência artificial, pela robótica, por todas essas tecnologias novas, vão acabar sendo praticadas por pessoas que vão permanecer na base da pirâmide, infelizmente. Nesse sentido, você divide. Mas você tinha me perguntado também, e esse foi o início dessa parte, sobre o novo normal, né? Será que como será o novo normal? Ninguém sabe. Se você olhar historicamente, como é que as sociedades se recuperaram depois de grandes tragédias? Todas sofreram muito. Algumas pessoas dizem, mas depois da Segunda Guerra todo mundo foi um boom de crescimento. Não é bem assim. Na Europa, em alguns países da Europa, até os anos 50, por aí, havia racionamento de comida, havia escassez de gêneros, uma porção de coisas. Então, não é tão rápido assim. Então, algumas pessoas dizem que, ok, nós passamos por isso, nós vamos ficar afetados por algum tempo. Depois, o velho novo normal, o novo velho normal retoma. É uma visão pessimista, digamos assim, né? Mas tem muita gente escrevendo sobre isso. Por outro lado, o que traz um momento desse, né? Que é o ponto que eu acho que a gente tem que enfatizar mais. Traz a questão de os valores, traz a questão da solidariedade, porque todo mundo sofreu da mesma maneira, né? As diferenças sociais desapareceram, de certo modo, né? Com a pandemia, mas você volta, né? Muitas empresas fizeram programas com seus empregados em casa, outras tentaram realmente dar apoio, aumentou muito esse negócio de apoio psicológico às pessoas que estão mais traumatizadas e tudo. Então, de certa maneira, um sonho que eu tenho pessoalmente, né, é um certo retorno a um maior humanismo. Né? Uma crise humanitária leva depois a você ter uma sensação, um sentimento de humanidade,
que a gente chama basicamente de mais humanismo. Como que isso vai como que isso vai acontecer? Não sei, mas certamente a questão das relações entre pessoas e organizações, e entre pessoas e as organizações, especialmente, terão que assumir uma função. Estou falando nesse momento das organizações privadas, especificamente. Vão ter que assumir algo que está sendo defendido até pelo Fórum Econômico Mundial, de Davos, que é o capitalismo de shareholders, não, perdão, de stakeholders. Shareholder, o capitalismo normal é o de shareholder, né? Tudo para o acionista, né? É o de acionista, né? Visão de curto prazo, visão de benefício só ele, o lucro é uma coisa importante. O que o Fórum Econômico Mundial está dizendo é o seguinte: a gente tem que partir para uma sociedade de shareholders, ou seja, de convivência com as partes interessadas. Quem são os shareholders? O stakeholders. Perdão. O shareholder seria para os acionistas e stakeholders. O novo capitalismo. O novo capitalismo é de stakeholders. Eu fiz uma mistura aqui, me perdoe. Que a tradução basicamente são partes interessadas. E quem são essas partes interessadas? O propósito das empresas, né? Aí vai a questão do propósito, que por isso que isso é importante. O propósito das empresas não é apenas angariar fundos e lucros para si mesmo, mas é conviver com seus clientes, com a sociedade como um todo, com os empregados, com os fornecedores. Então, existe um conjunto de agentes socioeconômicos em torno de uma empresa que precisa ser mais considerado e que as empresas precisam pensar como conviver com essa gente toda. Mas isso é uma proposta até de empresários, a nata dos empresários mundiais, né? Se reuniu lá. Nesse momento tem uma proposta, tem gente que acha que vai ser muito difícil, tem gente que acha que pode ser o começo de uma revitalização do sistema capitalista, né? Mas, de qualquer maneira, quando eu comecei a falar sobre esse negócio do humanismo e tudo, tem que ter um espaço para isso. Não sei exatamente qual vai ser e como vai ser, mas vai ter que ter um espaço para isso. Espaço onde você possa desenvolver com a sua empresa, com seu colega, com seu patrão, com seu subordinado, relações de confiança. Essa, para mim, é a palavra-chave. E confiança não é uma coisa dada de graça. A confiança está muito ligada à questão do risco. Quando você desenvolve uma relação de confiança com uma pessoa, você assume um risco de trabalhar com expectativas, né? Alheias, e o outro com as suas expectativas, e os dois construírem aí um entorno. E isso não é só em nível pessoal, isso também tem que existir em nível organizacional. As organizações começarem a ter relações, digamos, mais abertas ou de maior confiança entre as partes. Nesse momento, não é hora da gente falar sobre isso, mas dá um certo retorno ao nacionalismo, ao autoritarismo e tudo que dificulta isso. Mas sem dúvida... conflitos que não são humanismo, né? Exato. Então a gente tem que tirar essa expressão. Eu não estou nem falando em filantropia, que as organizações têm que doar para cá ou para lá, elas doem para quem elas quiserem, né? Mas isso é apenas um veio da atuação mais social, porque as empresas existem para quê? Para atender às necessidades que a sociedade tem, isso a gente sabe. E se você tem uma que a sociedade apresenta são outras. E se você tem uma sociedade capacitada ou capaz de consumir produtos, automaticamente a empresa também acaba lucrando, né? É claro. Esse negócio do consumismo, não vou dizer que é uma tragédia, mas isso foi uma consequência realmente de um modelo ultrapassado, ou seja, todo mundo tem que consumir, né? Eu consumo rapidamente, e daí eu jogo fora o que eu consumi 6 meses atrás para comprar uma coisa nova, e todo mundo acha que tem que consumir. Isso não é bom, né? Isso não é bom. Isso, em termos de desenvolvimento da humanidade, não é bom, porque as pessoas ficam voltadas para si mesmas, ficam mais individualistas e tudo.
e com um traço social mais precário. Mas essa é uma outra conversa, não é por esse momento. Essa é uma outra conversa que a gente terá certamente em um novo momento. Luiz Augusto, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente, online, em isolamento também social para se proteger, mas certamente contribuindo muito aí com os administradores, profissionais da administração que precisam assumir o seu papel social nessa retomada. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. O protagonismo, a palavra-chave para nós administradores vamos assumir o nosso protagonismo. Essa é a grande coisa. Um abraço, muito obrigado a todos. E você que nos acompanha, se você quiser entender um pouco mais sobre aquilo que foi debatido aqui, trabalhado com o Luiz Augusto da Costa Leite, ele disponibilizou o e-mail pessoal dele e também profissional, para que você possa enviar suas dúvidas e poder ter essa consultoria com ele. Então, anote aí, costa.leite@changecom.com.br, está aparecendo aí na sua tela para você poder tirar suas dúvidas. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo CRA RJ Entrevista.